A nossa live de hoje, a proposta da nossa live de hoje é a gente falar sobre... muitas pessoas têm me perguntado, né? Inclusive quero agradecer a Flávia Peter, que está aí na live com a gente, que a Flávia foi uma das que levantou essa curiosidade. Tá, Maurício, mas você fala que o medo mata, o medo mata, o medo mata. De que forma, né, que o medo mata? Então acho que está na hora da gente trazer esses esclarecimentos, né? Fisiológicos mesmo. Trazer... Olá, Cris, seja bem-vinda. Trazer isso à tona mesmo, né? De que forma o medo realmente pode matar? O que ele faz no corpo? O que ele pode causar no corpo que pode realmente nos levar a uma morte? E isso é rápido, Maurício? Isso normalmente mata rápido? Ou é um processo lento? Porque todo mundo fala... É igual antigamente se falava assim, né? Física quântica. Todo mundo falava física quântica, mas ninguém explicava, né? Então, assim, o medo mata, o medo mata. Tá, mas mata que jeito, né? Que jeito que ele mata? Então, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, tá? Agradecer ao professor Alex também, professor licenciado que acabou de entrar aí também. Então, eu estou aqui para esclarecer e tirar essas dúvidas para que vocês tenham realmente uma noção do que é o medo e do que ele pode fazer no teu corpo. Já é dito, e a gente já sabe, que o medo é um sentimento muito contagioso, tá? O medo é muito contagioso. Se eu estou num lugar de massas, por exemplo, de medo, só para você ter uma ideia, se você estiver num circo e um pessoal na tua frente, você não está vendo nada do que está acontecendo, mas um pessoal na tua frente começar a correr, sair do circo gritando, você não sabe nem o que é e você vai no embalo, tá? Você vai no embalo porque a massa tem esse poder, né, como que a gente fala, de influenciar a gente, né? Então a gente vive numa consciência coletiva, né? Então a massa influencia a gente. Você imagina um medo, né? Você corre e nem sabe por que você está correndo, tá? Eu me lembro que um dia eu fui em São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Eu fui fazer um curso e era uma das primeiras vezes que eu fui sozinho para São Paulo. Eu acho que era adolescente, cara. Eu devia ter ali uns 15, 16 anos. Não, tinha um pouco mais. Uns 17 anos, talvez. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no metrô e eu estava todo tenso, né? Como é que eu ia pegar o metrô, como é que punha o bilhete, como é que passava o bilhete do metrô. Uma confusão. Mas aí, eu passei e fiquei naquela linha, esperando o metrô. Mas eu nunca tinha andado de metrô, ainda mais em São Paulo. Quando o metrô parou, que abriu a porta... Então era horário de rush, era dia de semana. Então as pessoas saíram correndo. Então elas saem correndo, né, para quem conhece a dinâmica de São Paulo, para pegar rápido outro metrô e tal, tudo. Elas saíram correndo, mas eu não sabia disso, cara. Quando eles saíram correndo de dentro do metrô, eu virei e saí correndo com eles. Eu dou risada disso hoje eu racho de rir. Mas na época foi apavorante. Eu virei e saí correndo junto com eles, porque eu achei que tinha alguma coisa dentro do metrô, que eles estariam fugindo ou com medo de alguma coisa. Aí lá na frente eu entendi que não estava acontecendo nada. Então esse exemplo que aconteceu comigo mostra pra gente como a gente é influenciado pelas manadas, né? Pelos meios, ou seja, a gente é influenciado pelas situações. Então, o medo, ele é contagioso, ele é contagiante demais. O medo, ele é triste, tá? Ele é muito triste. Então, vocês vão entender que, mas tudo bem, o fato dele ser contagioso, do medo ser contagioso, tá tudo certo. Mas, daí a matar, então assim, cara, como é que o medo mata? Eu tô curioso. É isso aí, Alex. Parecia o Crocodilo Dundee, cara do céu. Nossa, que cena, viu? E então, assim, daí a gente entender como que o medo mata, é por isso que eu preparei essa live para vocês. Por isso que eu trouxe um quadro branco, tá legal? Ó, nós temos um quadro branco. A Tami está falando aí, ó, fui com o meu noivo para o Rio de Janeiro, bem na época das Olimpíadas. Peguei um BRT e quase tive um treco. Então, a gente é muito influenciado pelo meio, né, cara? Nossa Senhora. Então, a gente precisa entender esse coletivo, esse consciente coletivo, esse inconsciente coletivo.
a gente precisa entender nesse meio todo. É bem pesado isso, tá legal? É bem pesado. Então hoje eu vou me dedicar, prestem atenção nisso, hoje eu vou me dedicar a um dos componentes. Oi Rodrigo, seja bem-vindo. É um dos componentes que pode ser fatal. Então nós vamos falar muito de rim hoje. Pode até ter outros mecanismos imunológicos, tá? Apesar que o rim também influencia nisso, mas eu vou falar especificamente do rim. Por quê? A gente sabe que, inclusive na medicina tradicional chinesa, nós tivemos uma live aqui recentemente maravilhosa com a doutora Fabiola Zanon, e ela nos explicou que o rim, para a acupuntura, né, para a medicina tradicional chinesa, tem muito a ver com medo, com um absurdo medo. Então hoje nós vamos focar, pessoal, em medo, correto? Vamos falar muito de medo e do mecanismo que pode levar à morte pelo medo, que é renal. Por isso que a gente vai falar muito de rim. Rim, medo. Meu mundo desabou, medo. Então a gente vai fazer essas conotações. Tá legal? Então vamos acompanhando o raciocínio aí. Eu já vou me dirigir ao quadro branco e aí a gente vai fazer a progressão desse estudo. Tá legal? Em alguns momentos, é evidente, vocês não vão conseguir me ver, mas vocês vão conseguir me ouvir. Aí, ora eu chamo vocês aqui, eu olho, ora a gente mostra no quadro branco, tá? Então, hoje, pessoal, hoje nós vamos falar especificamente sobre isso aqui, ó. Então, vamos lá. Rins. Prestem atenção agora no que eu vou falar. Basicamente, há três formas de você perder os seus rins. Há três formas de você perder os seus rins. Tá legal? Então nós vamos escrever aqui quais são as três formas de você perder o seu rim. Então, se nós estamos falando de você perder o seu rim, nós estamos falando de uma coisa que até a medicina já considera, que é isso aqui, ó. IRA. O que é IRA? Nós chamamos de insuficiência renal aguda. Então, a insuficiência renal aguda é o que faz você perder o seu rim rapidamente, e pode te levar à morte em dias. Às vezes, em 1 dia, 2 dias, 3 dias, você pode morrer por insuficiência renal aguda. Nós temos a insuficiência renal crônica. Essa insuficiência renal crônica, ela demora mais, você precisa de muitos anos lidando com isso, tá? Porém, a insuficiência renal aguda pode levar você a uma morte em questão de dias. 2 dias, 3 dias, você pode morrer com isso aqui. Tá legal? Insuficiência renal aguda. Morte em dias. Então, quais os três fatores que pode levar você a perder o seu rim? Olha que interessante. Os 3 fatores são: o primeiro fator que pode levar você a perder o seu rim pode ser um problema na irrigação no próprio rim. Então, na vascularização, dos próprios rins. Então vamos imaginar que você tem um problema na corrente sanguínea que irriga o próprio rim, que nutre as células dos rins, portanto nas suas artérias e veias renais. Se você tiver uma doença, um conflito biológico, um problema que afete isso aqui, a vascularização, você pode perder os rins, tá? Deixa eu verificar aqui se está pegando tudo que eu estou escrevendo. Aí, tá beleza. Tá beleza. Você pode perder os seus rins. A outra forma de você perder os seus rins é toxicidade. Então imagina substâncias tóxicas, remédios em excessos, anti-inflamatórios, antibióticos em excessos, drogas, uso de drogas. A toxicidade pode fazer você perder o seu rim. Tá legal? Isso é fato. O terceiro ponto que pode fazer você perder o seu rim, e é aí que entra a parte mais que eu quero falar para vocês, é uma obstrução das vias urinárias.
Se você tiver uma obstrução, por exemplo, um cálculo renal grande, e ele ficar muito tempo, você não conseguir expelir esse cálculo. A água que tinha que ir, né? Porque o sistema renal, ele funciona mais ou menos assim. Você tem o rim aqui, certo? Aí você tem o ureter aqui. Aí vai para a bexiga para você fazer xixi. Se você tiver um cálculo aqui, ó, e prender, deixa eu ver se está aparecendo esse desenho aqui, que agora eu não estou vendo. Tá aparecendo. Então imagina que você tem um cálculo aqui, renal, obstrua, a água que tinha que sair do rim volta para o rim. Aí aumenta ele de volume, ele fica de volume e ele para de funcionar e você tem uma insuficiência renal. Então, a vascularização dos rins, um problema nos vasos sanguíneos que nutrem o rim de oxigênio, tiram os resíduos metabólicos dele, pode fazer você perder o rim. A toxicidade, seja por drogas, seja por fumo, seja por remédios, excesso de remédios, pode fazer você entrar numa perda renal, numa insuficiência renal. E a obstrução das vias urinárias, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, que é o cálculo renal, né? Acho que vocês conseguiram acompanhar ali, olha lá, tá? Virei um pouquinho aqui a câmera. Então, a obstrução aqui, ó, do cálculo renal, o rim entra numa coisa que se chama hidronefrose. Então, a água não caminha para a bexiga, volta para o rim, ele fica túrgido, com edema, e ele, como ele fica muito túrgido, ele pode parar de funcionar pelo excesso de edema e você perder o rim. Pessoal, entendido até aqui? Então, veja, nós estamos falando de uma insuficiência renal aguda, que pode fazer você perder os rins, tá? Morte em dias, um problema vascular, um problema vascularização, um problema de toxicidade ou uma obstrução em qualquer parte das vias urinárias, tá claro? Deixa eu dar uma informação para vocês. Isso aqui tudo é conhecido pela medicina, isso aqui não tem nada de reprogramação por enquanto, tá bom? Aqui não tem nada de reprogramação biológica. Aqui é um processo realmente, que já é conhecido pela medicina. Já é um processo conhecido pela medicina. Tudo bem? Tá claro isso? Entendido essa primeira parte, pessoal? É isso, tá? Eu vou apagar isso. Olha o meu apagador super moderno. E eu vou ficar com esse item 3 aqui, ó. Então nós vamos falar agora só da obstrução das vias urinárias. A gente conversou há pouquinho sobre a possibilidade de um cálculo renal, mas o cálculo renal não é a única possibilidade de obstrução das vias urinárias. Quando a gente estuda a reprogramação, a gente sabe que existe um conflito biológico envolvendo os rins. Tá? Esse conflito biológico envolvendo os rins, ele faz com que o canal coletor dos rins, que é uma estrutura dentro do rim, então o canal coletor, aqui está a pelve renal, aí. Então o canal coletor ele fica mais ou menos aqui, ó, o canal coletor dos rins. É o que coleta o líquido para eliminar o líquido do teu corpo. Existe um conflito biológico que faz o canal coletor estenosar. Então imagina isso aqui, ó. Nós temos vários canais coletores nos rins. Então, vamos imaginar que o canal coletor tivesse essa espessura, tá bom? Quando você tem o conflito biológico dos rins, que eu já vou explicar qual é, o conflito biológico dos rins, então o que acontece? Esse canal coletor, ele pode estenosar. O que é estenosar? Ele começa a ficar grudado, ó. Ele estreita o caminho. O que acontece com o canal coletor estreitado? O que acontece com ele? Não dá para ler? Deixa eu colocar aqui mais perto. Aí. O que acontece com... É que se eu colocar mais perto também não dá para eu escrever. Aí. Aqui tá bom. O que acontece quando o canal coletor... Vamos falar que tinha essa espessura e agora ele se fechou. O canal coletor se fecha. Nesse momento, eu tenho uma obstrução. O líquido que deveria passar pelo canal coletor e vir para cá, ele volta para o rim também. Veja, mesmo sem a pedra, ele volta para o rim, porque os canais dele que puxam a água, eles estenosam, eles se fecham. E aí,
Quando eles se fecham, o líquido volta para o rim. Então veja que acontece o mesmo processo da pedra no rim. O rim começa a se encher de água, ele começa a ficar túrgido e você pode entrar numa insuficiência renal aguda, tá? Você pode entrar numa insuficiência renal aguda por bloqueio dos canais coletores, ou seja, a pessoa não tem nada mecânico, não tem pedra, não tem nada, mas você tem um trauma, tá? Você tem um trauma. O que a gente chama de conflito biológico? São nossos traumas, tá? Então eu posso ter um trauma que eu já vou explicar quais são os traumas que envolvem rim que causam isso aqui. Então isso aqui é um conflito que a gente chama de fase ativa dos canais coletores. Ó. Apesar de eu abreviar, eu vou estar sempre falando, tá? Então é um conflito, é uma fase ativa de canais coletores. Então quando isso acontece, o rim, ele pode se encher de água. E quando ele se enche de água, é grave. Quando ele fica túrgido, é muito grave. Se isso tomar uma proporção muito forte, você vai perder os rins. E outras partes do seu corpo também vão encher de água. Porque a água que você tinha, qual que é uma das principais funções do rim, pessoal? Eliminar a água, tirar a água, o excesso da água do corpo. É uma das principais funções dele, tá? Então o que acontece? Se eu tenho os canais coletores bloqueados, estenosados, ou seja, fechados, eu não consigo eliminar a água que eu deveria do corpo. E aí essa água volta para os rins e volta para o corpo. E aí você vai ter edema em várias partes do corpo. Isso caracteriza uma insuficiência renal aguda e isso pode matar você, tá? Mas veja, assistam até o final para eu explicar certinho, que não é todo mundo que vai morrer, tá bom? Assim rápido, deixa eu explicar. Eu estou primeiro na parte fisiológica, depois a gente vai juntar as peças e dar a conclusão de tudo, tá? Então fiquem até o final aí. Tudo bem até aqui, então? Então nós descobrimos que a obstrução das vias urinárias, que é um dos fatores que faz a gente perder o rim, tem a ver não só com pedras, com obstrução lá embaixo, mas tem a ver também com o fechamento dos canais coletores. E por que eles fecham? Porque eu tive um conflito biológico. Em outras palavras, eu tive trauma. E eu quero agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o trauma dos rins. Tudo bem até aí, pessoal? Tão estranho não ver vocês, cara. Esquisito. Exatamente. A Érica está colocando, é uma retenção de líquido, claro. É um dos primeiros sinais que você vai ter, a retenção de líquido. Agora, preste atenção. Vocês acompanharam no quadro branco. O que faz os canais coletores se fechar? O que faz os canais coletores se fecharem? 4 fatores. Então, não sei se vocês têm caneta aí para anotar, se não, prestem bem atenção. 4 fatores fazem o canal de traumas. Eu estou falando agora de trauma, de possibilidade de você passar na sua vida um choque biológico, um trauma, uma situação inesperada, que pode fazer o seu canal coletor se fechar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fator, nós vamos bater muito nesses 4 fatores. O primeiro fator, abandono. Então, olha só, se você tem uma sensação de abandono, um sentimento de abandono, os seus canais coletores podem se fechar. Isso durante a vida, hein, pessoal? Desde a sua infância, sensações desse tipo, beleza? Segundo fator, então primeiro guardem aí, abandono. O segundo fator de conflito, rejeição. Se eu também tenho na minha história de vida sentimentos de rejeição, eu posso também afetar meus rins. Então o Juliano Gazola, meu querido amigo aí e mentor, ele coloca aí, ó, quarentena para as famílias distantes, perfeito. Você tem choques agora nessa época que nós estamos isolado é o terceiro fator. Nós estamos, às vezes, alguém se sentindo abandonado. Imaginem crianças que não sabem muito bem o que está acontecendo, tá? Então, quando você é adulto, você consegue ter uma noção ainda de tudo. Mas depende da idade, você não entende o processo todo, tá? Mas vamos lá, continuando. Então, primeiro, abandono. O segundo, rejeição. O terceiro, isolamento, exatamente a sensação de eu querer ficar sozinha.
eu não quero conversar com pessoas, eu só fico no celular, eu fico só no meu quarto, eu não convivo socialmente. Isso abala os rins. E o quarto fator, que apesar de estar no meu dedinho, é o maior de todos, tá? O quarto fator, que é os conflitos existenciais. E aí nós estamos chegando na cereja do bolo da nossa live de hoje. Qual que é o fator existencial? O que é o conflito existencial? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que ameace a minha vida. Isso é o conflito existencial do rim. Isso gera medo. Lembra da acupuntura? Da medicina tradicional chinesa? Isso gera medo. Isso gera a sensação de que meu mundo desabou. Então, o conflito existencial é o mais perigoso para o rim. É o mais perigoso, é o que pode matar. Porque o conflito existencial, ele vai fazer com que os seus canais coletores, vamos lá de novo, olha aqui, os seus canais coletores dentro do rim, eles se fechem. E eu vou explicar por que o corpo faz isso. O canal coletor se fecha e o rim começa a ficar cheio d'água novamente. Cheio de água novamente, tá? E isso vai acarretar agora no próximo passo que eu vou falar. Então o professor Yuri está escrevendo aí para vocês fixarem. Abandono, isolamento, rejeição e conflito existencial. Lembrando que o conflito existencial é o mais grave, porque é algo que ameaça a minha vida. Vocês já sacaram o momento que nós estamos vivendo? Do que as pessoas estão com medo atualmente? Contem para mim. Do que as pessoas estão com medo nesse momento? Do inconsciente coletivo, do medo, a manada gerando a gente, todo mundo com medo em manada. Eu não sei nem do que eu estou com medo, mas eu estou com medo. Eu não sei nem do que eu estou correndo, mas eu estou correndo, certo? Eu não sei nem porque eu estou usando máscara, mas todo mundo está usando máscara. Enfim, pessoal, a gente não quer também ser subversivo, tá? É uma coisa, a gente está obedecendo todas as regras sociais, agora não precisa concordar, tudo bem? Então é isso que a gente está colocando aqui. Então, o 4 de morrer pelo vírus, exatamente a Margarida colocou, esse é o nosso medo. Então, está todo mundo medo de morrer. Então, o medo de morrer, além de ameaçar a vida, causa um outro problema, que eu nem vou falar agora, mas só para adiantar, que é o pulmão. Tá legal? O pulmão também se abala bastante com medo de morrer. Mas vamos lá, eu não vou nem falar de medo de morrer ligado ao pulmão ainda, eu estou falando do rim. Então o rim, o conflito de existencial, de ameaçar a minha vida, ameaçar a vida de quem eu amo, isso faz com que os seus canais coletores, vamos voltar lá, os seus canais coletores se fechem. Ó, eles eram assim, aí eles ficam fechadinhos. Aí a água volta para o seu rim e o seu corpo começa a ficar túrgido. Isso nós chamamos de insuficiência renal aguda. Agora preste atenção. Vamos concluir nosso raciocínio agora? Dentre tantas coisas que acontecem quando o rim não está funcionando direito, quando ele não está eliminando a água que ele deveria, porque lembrem qual que é a principal função do rim? A principal? Eliminar a água do teu corpo. Então, beleza, você não está eliminando a água do teu corpo. Dentre tantas coisas que pode acontecer organicamente, eu vou enumerar 2 delas gravíssimas. 2 delas que eu quero falar. Primeiro, preste atenção. Sigam um raciocínio que eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para vocês. Então vamos lá. O primeiro sinal quando você tem um edema de proporção absurda, quando o seu corpo começa, porque o rim não está eliminando, você não está urinando do jeito que você deveria, a água está ficando no seu corpo. O primeiro sinal é a retenção de líquido, mas não é só na sua perna, na meia que você usa, é a retenção nos órgãos. E agora eu já vou dar uma informação para vocês importante. Olha que interessante. Vocês sabiam que uma retenção hídrica, por causa de um fato desse, pode fazer o seu pulmão se encher de água, seus alvéolos? Ele começa a ir água, o pulmão começa a ficar cheio de água. Sabe o que isso causa em você? Falta de ar. Falta de ar. Conseguem pensar em alguma coisa que está acontecendo aí? Né? A pessoa começa a ter falta de ar, porque o rim está retendo água, por causa do medo, por causa da sensação de ameaça à minha vida, aí o seu pulmão começa a encher de água, você tem falta de ar. A Dória colocou aí muito bem.
pressão arterial sua começa a subir, sua pressão começa a ficar alta. Aí um outro fator gravíssimo, sabe o potássio? O potássio que é importante para as partes do corpo, para a membrana celular, para a contração muscular. O potássio ele tem que ser muito, ele é importante, mas na dose certa. O potássio ele tem que ser eliminado pelo rim. Quando o rim não está funcionando direito, está retendo água, o potássio fica no corpo. Sabe o que acontece? Uma hipercalemia. Hipercalemia é o nome, hipercalemia é o nome de quando você tem o potássio alto no corpo. Sabe o que causa um potássio alto? Parada cardíaca. Então, preste atenção. E todo esse processo, tem mais um detalhe, tá? Fisiológico. Todo esse processo renal aumenta a sua acidez corporal, seu estresse oxidativo e tal. É comum você ter febre. Então, preste atenção. Você tem febre, você tem falta de ar. O estresse oxidativo do corpo, quando você tem muita oxidação, é como se fosse uma ferrugem interna, por causa de um mau funcionamento do corpo, você fica muito ácido dentro do corpo, te dá dores nas juntas. Então preste atenção, você tem falta de ar, você tem dores nas juntas, você tem febre. O que isso está assemelhando vocês? O que está fazendo vocês lembrar? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. O que esses sintomas são? Febre alta, falta de ar, dores nas articulações, cansaço, porque o seu rim não está funcionando. Né? Então, eu quero colocar vocês, exatamente, Bárbara, exatamente. Então, do que as pessoas realmente estão morrendo? Essa é a minha pergunta. Tá? Eu não sou dono da verdade, eu estou explicando uma parte fisiológica para que vocês entendam do que é que realmente as pessoas estão morrendo. Essa é a minha pergunta. E cada um pensa exatamente, dengue, Covid-19, tal tudo. Mas tudo começou por quê? Tudo começou por quê? Por causa do péssimo funcionamento do teu rim. Imagina aqueles velhinhos da Itália, cara, pensa naqueles velhinhos, às vezes sozinho, o filho já não dá mais atenção, às vezes a mulher já morreu, ou também o casamento tá uma porcaria, o cara já está se sentindo abandonado, aí vem um medo desgraçado sobre a vida. O que acontece com o rim? Ele retém água. Ele retém água, o corpo começa a inchar. O pulmão entra água, certo? Aí o que acontece? Aumenta o teu edema pulmonar, aí você tem falta de ar. Aí você tem o estresse oxidativo, por o rim não estar funcionando, ou seja, seu sangue fica muito ácido. Aí você tem processos de febre, de dores articulares. E aí, gente? Isso é sintoma do quê? Aí o seu potássio vai lá, puta que pariu, porque o rim não está eliminando mais. Aí o seu potássio vai lá em cima. Aí um potássio lá em cima para o seu coração. Você morre de uma parada cardíaca. Aí provavelmente vão falar que você morreu do quê? Eu não vou nem falar. Eu me recuso a falar. Aí vão falar que você morreu do quê? Não é? Então, eu coloco vocês para pensar, pessoal. Eu volto a falar, eu não sou dono da verdade, eu estou respeitando todas as normas. Eu estou respeitando, tem que ir no supermercado de máscara, eu estou indo de máscara. Eu estou fazendo o que é preciso. Tem que fechar suas portas, eu fecho minhas portas. Eu sou um cara que obedeço a regras, tá legal? Mas eu não sou obrigado a concordar com as coisas que estão acontecendo. Por isso eu quis apresentar essa explicação fisiológica para ficar mais claro para vocês por que mata, por que o rim mata. E pessoal, tudo isso que eu estou falando é muito rápido, é em dias. Às vezes 1 dia, 2 dias, você pode morrer de insuficiência renal aguda. Eu não estou falando da insuficiência renal crônica, essa é outra coisa. Agora, a insuficiência renal aguda eu posso ter. Por uma obstrução, vamos lá? Vamos rever? Por uma obstrução das vias urinárias. Olha lá. Mas eu vou ter uma obstrução não por causa de uma pedra aqui, por causa do bloqueio dos canais coletores dos rins, que não drenam o líquido correto para ir para a sua bexiga para você fazer xixi, por causa de um trauma. E qual é o trauma que nós estamos vivendo? Medo. Medo com relação à nossa vida. Nós estamos isolados, nós estamos nos sentindo meio abandonados, nós estamos com um conflito existencial muito forte, que é o medo. Isso bloqueia as vias urinárias, bloqueia o canal coletor dentro dos rins. E aí a água volta para o teu corpo.
Agora, pessoal, é claro que para isso acontecer, vocês aí fiquem tranquilos, não é qualquer medinho que mata, não. Tá? O corpo tem vários mecanismos de saída, de compensação. Mas eu estou falando de um medo, cara. Pavor. Nós estamos sabendo de caso. Teve uma médica que ficou sabendo que contraiu o coronavírus e se matou. Certo? Nós ficamos sabendo em São Paulo de uma família que o pai matou todos os filhos, a esposa, e se matou, com medo do coronavírus. Então nós estamos falando de um medo terrível. Muito bem, Lucélia. O medo pela vida, o medo pela existência. Então esse medo é muito forte. E eu estou colocando a gente para pensar. Eu não sou dono da verdade, mas eu conheço fisiologia. Então eu coloco vocês para pensar, cara. Quantos daqueles velhinhos estão morrendo realmente de infecção por corona e quantos estão morrendo de rim, cara? De parada renal, de aumento de potássio, falta de ar, que pulmão cheio de água faz o coração parar. Vocês estão vendo como a gente precisa estudar, pessoal? A gente não pode ir na manada, a gente tem que aprender a pensar. A gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a estudar. Não dá para ir na manada só, porque senão acaba acontecendo coisas comigo que eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. E eu queria falar uma coisa bastante importante sobre por que o rim acumula água. Olha que interessante, cara. Eu não expliquei isso até agora. Vamos lá? Vamos voltar aqui, ó. Por que o trauma faz o canal coletor fechar? Ele se fechar e a água acaba ficando água no corpo, tá bom? Isso é um conflito, isso é um programa biológico, de sobrevivência. O que acontece? O rim, ele funciona assim. Quando você está com muito medo, está muito sozinho e tem muito medo sobre a sua vida, o seu corpo, arcaicamente, eu vou até pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês, só um minuto. Eu já fiz uma outra live falando dessa estrutura aqui, ó, nosso cérebro reptiliano, tá legal? Lembra que eu falei que quando a gente está com muito medo, a gente ativa a amígdala? As amígdalas, e aí bloqueia a parte mais nobre do encéfalo e eu não consigo pensar. Então, se eu tiver com muito medo, muito desesperado, eu não consigo pensar com lucidez. Por isso o efeito manada. Por isso que as pessoas estão desesperadas. Elas não conseguem pensar nessa hora. Elas apenas entram no pânico. Ah, você está com medo, eu também estou. Você está assim, eu também vou. Porque é o medo, é o efeito manada que a gente faz, que nos controla. Porque o medo é contagioso. O medo é contagioso. Beleza. E ele é mortal. Vocês aprenderam agora por que ele pode ser mortal. Porque ele te leva a uma insuficiência renal aguda. E isso tem efeito sobre o edema do teu corpo, sobre a sua pressão arterial e sobre uma parada cardíaca muito rápida. Muito bem, mas eu estou falando de medo, de pavor. Não é medinho de qualquer coisa que você tem, não. Graças a Deus o corpo começa a pensar. Eu não quero... O corpo aprende a se compensar. Eu não quero vocês aí achando também que qualquer medinho vocês vão morrer. Tá legal? Eu só estou explicando as situações. E os sintomas me chamam muito a atenção, porque isso não é falado na mídia, esses sintomas. Certo? A gente não vê falar, cara, mas uma insuficiência renal aguda leva a edema pulmonar, você tem falta de ar, você tem processo de dores articulares por causa do estresse oxidativo, você tem febre. Então, assim, a gente precisa aprender a pensar, pessoal. A gente precisa aprender a se colocar. Então, o que acontece? Voltando lá. Esse é o cérebro que, quando você está com medo, ele atua sobre você. E quando você está se sentindo isolado, abandonado e com medo sobre a sua vida, sabe o que acontece tecnicamente? O seu rim ele quer guardar água. Porque, olha que interessante, arcaicamente, bem primitivamente, e esse é um cérebro primitivo, muito primitivo, ele acha que você vai morrer de sede. Igual um náufrago. Tudo que um náufrago gostaria de ter era água. Né? Porque ele poderia ficar à espera de um resgate. Porque você ficar sem comer, você tem muita reserva, exatamente, acumula para não faltar no deserto. Muito bem, Lucélia. Então, um náufrago, por exemplo, se você ficar sem comer, você perde peso, mas o seu corpo ainda consegue se manter, mas sem água, não. Então, o conflito do náufrago é o abandono, é o isolamento, é o medo de morrer. Então, o corpo arcaicamente segura a tua água. Então, quanto mais medo desesperado você tem, mais água o seu corpo vai reter.
E agora vocês aprenderam aqui, no quadro branco, que quando a gente tem muito medo, o que pode acontecer com o teu rim? Fecha os canais coletores, a água volta para o rim, volta para o corpo, cara, vira um regaço, meu irmão. Vira um regaço. E aí o seu corpo começa a encher de água, aí o teu pulmão vai para o saco, porque ele começa a te dar falta de ar, ele está cheio de água. Né? É mais ou menos o que acontece no mal da montanha. O pulmão é outro mecanismo fisiológico, mas o pulmão também se enche de água. Tá certo? E esse processo vai te dando sintomas parecidos, muito parecidos, com o que nós estamos acontecendo na atualidade. É o que nós estamos acontecendo com os sintomas. Então, eu coloco vocês mais uma vez para pensar. Do que as pessoas estão morrendo? Eu não estou afirmando nada. Eu sei no que eu acredito. Eu acredito na fisiologia. Tá? É o que eu estudei, é o que eu me dediquei quase minha vida inteira. Tá legal? Então tá aqui. Por isso eu quis gravar essa live. Do que realmente as pessoas estão morrendo. Correto? Então eu não estou duvidando que exista um micróbio, que ele seja transmissível, que faça você ter um resfriado, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é do que as pessoas estão morrendo depois de uma explicação dessa. E cadê as estatísticas? Cadê esses exames? Tá? Então eu coloco vocês para a gente pensar, porque pensar eu posso. Eu não posso desobedecer regra. Concordam? Eu não posso desobedecer regra. Então eu vou obedecer todas as regras. Tá? Se amanhã falar que tem uma fiscalização que vai vir na minha casa e eu tenho que ver que eu vou lavar a minha casa 9 vezes por dia. Eu vou lavar minha casa 9 vezes por dia. Eu respeito regra, mas eu não preciso aceitar. Eu não preciso concordar. Tá bom? Porque eu tenho meus estudos. Eu me dediquei uma vida inteira a isso, é um conhecimento de uma vida. Então, assim, eu estou com 47 anos de idade, já estudei muito na minha vida, tá? Para cair em qualquer conversinha mole. Então, assim, é por isso que eu estou aqui falando para vocês, para que vocês estudem, abram a mente, mudem o foco. Já falamos sobre mudar o foco, já falamos sobre transformar a vida, parar de ver muita televisão, meditar, né? Fazer outras atividades. Então continuem, pessoal, continuem nessa vibe. Se empoderem, se encorajem. Se você não está conseguindo sozinho, aí eu te falo, procure um profissional. Se você não está conseguindo sozinho, procure um profissional, um acupunturista que vai trabalhar bastante seus medos, seu rim, vai fortalecer teu rim. Procure um reprogramador biológico, né? A gente está fazendo consulta online nessa fase que a gente não está podendo muito sair de dentro da nossa casa. Um reprogramador biológico pode te ajudar muito nesse processo. Procure um cara que trabalhe com PNL para reforçar muito a sua mente. Tem bastante técnica se você não está conseguindo sozinho. Tá? Mas a ideia, quando a gente faz uma live dessa, é para empoderar vocês, né? Empoderar vocês para que vocês consigam dar um passo importante. E uma coisa muito importante aí do que a Foco, eu nunca lembro o seu nome, me perdão, da Foco Mindfulness, se você puder explicar para a gente. Ela colocou uma coisa que tudo depende da percepção. Esse é o ponto de partida do nosso estudo, tá bom? Um ponto de partida. Então, assim, ó, é a percepção que faz o seu rim ferrar. É a maneira como você enxerga o mundo. Então, às vezes, com uma boa terapia, você consegue... Igual essa live. O que essa live está fazendo com vocês? Plantando uma sementinha, porque aqui ninguém está falando que alguém é dono da verdade, mas eu estou baseado em fisiologia. Isso aqui é estudo. Então, assim, a percepção é o que manda, cara. É o que dita a nossa vida. É a percepção, tá legal? Esse horário nós sempre, Luciane, nós sempre temos live, tá? Nós estamos fazendo live normalmente às segundas às 11h30 da manhã, nesse horário, e nós temos também na sexta-feira às 8 horas. Normalmente às 8 horas eu chamo um convidado, tá bom? Eu chamo um convidado. Então olha que legal. Mas e a tosse? A tosse é pelo edema. A tosse... O acúmulo de água no pulmão, Bárbara, faz você ter falta de ar e faz você tossir. A tosse é um mecanismo reflexo, tá bom? Ela faz parte do processo, tá legal? Então eu estou colocando vocês para pensar. Essa fisiologia aqui, eu estava louca para compartilhar com vocês essa fisiologia, tá legal? Então guardem os conflitos dos rins,
né? Vocês entenderam os mecanismos que você pode perder o rim numa insuficiência renal aguda. E tá aí, eu estou à disposição para perguntas, pessoal. Porque o meu recado já está dado, né? O que eu queria falar para vocês já foi dito, eu estou bem feliz, né, de poder ter contribuído em mais essa live com vocês. Peço para que vocês... se tem alguém aí que tem um amigo ainda, pede para nos seguir. A gente está sempre fazendo a live no nosso Instagram, né? Reprogramação Biológica, tudo junto, né? Reprogramação Biológica. Siga no nosso Instagram, a gente está sempre fazendo lives que está tendendo a contribuir para a vida nesse momento de bastante medo. Eu tenho botado bastante foco nisso, porque eu estou vendo o pavor das pessoas, o medo das pessoas. Vamos respeitar as regras, mas vamos entender. Porque, de uma certa forma, eu também estou dando uma contribuição. Sabe por que eu estou dando uma contribuição? Porque se todo mundo tiver mais corajoso, o nível de infecção vai diminuir. Entendeu? De contágio. Então as pessoas vão viver mais. Então eu acredito que eu também estou dando uma contribuição. Tá bom? Mais alguma pergunta? Para quem se sente com medo maior, o que podemos fazer para desbloqueio dos canais? Então, Juliano, é uma pergunta interessante para todos. A primeira coisa que você tem que fazer para desbloquear seus canais coletores é mudar a percepção. Porque se você sair do medo de morrer, você vai ficar bem. Tá legal? Você vai melhorar muito. E um outro detalhe que eu queria passar. Não acabou a live ainda não, hein? Então, não saiam que vocês vão perder uma coisa importante ainda. Olha só, uma coisa muito importante que eu falei e que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Preste atenção agora. Só um minuto. Agora preste atenção. Nós estamos falando aí do seu medo, certo? Agora, quem são esses aqui? Olha só. São os seus ancestrais. Olha aí, seus ancestrais. Você está aqui. Teu pai, a família do teu pai, toda a ancestralidade, tua mãe, certo? Família da tua mãe, vamos lembrar que é invertido, né? Mas tudo bem. Teu sistema familiar. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. E você acha que esse povo aqui passou medo ou não? Você acha que esse povo aqui teve medo de guerra, de doença, de gripe espanhola, de sarampo, tudo aquelas tranqueiras? Você acha que esse povo passou medo ou não? E esse medo está aqui em você. Esse medo você carrega dos seus ancestrais. O que potencializa ainda mais o seu mundo desabou, o seu conflito com medo de morrer. Então, a nossa rede de internet sistêmica, o cérebro funciona como uma rede de internet. Genética não é só cor de olho. As memórias que foram vividas aqui também estão em mim. Agora imagine, eu estou carregando não só o meu medo, mas eu estou carregando o medo desse povo todo. Eu carrego esse medo todo dentro de mim. Gente com peste, com doença, guerra, perderam pessoas que amavam. Imagina você, cara. Você que tem uma descendência alemã, você que tem uma descendência italiana, polonesa. Imagina isso como está potencializado em você. E isso, ninguém... Mortes em partos, muito bem. Percas que tinham, o mundo desabou. Mas isso ninguém fala. Ninguém fala. Olha eu lá atrás, moçada. Olha lá. Estão me vendo lá atrás? Olha que homem bonito, cara. Fantástico. Olha, perfeito. Então, imagina. Desculpa, tá? Eu só me chamou a atenção. Então, imagina você vivendo numa situação dessa aqui, e com medo, e essa fase que nós estamos vivendo. O que isso não vem na tua mente para piorar a situação? Para piorar a situação. Olha que loucura, cara. Que loucura! Agora você entende por que esse efeito manada, da onde vem esse medo, onde arrebenta todas essas coisas. Então, pessoal, isso é muito sério. E isso não aparece, isso ninguém leva em conta quando solta um dado estatístico. A minha tristeza é que quando solta um dado estatístico de por que as pessoas estão morrendo, esse número, ninguém coloca outras condições, entendeu? Ninguém coloca. É só um fato, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma mente mais aberta, né? A Bel tem uma pergunta aí. Um outro sintoma do corona é a diarreia, certo? Tem muito a ver com o nosso fator emocional. Então, as diarreias inexplicadas, elas são por medo também. Diarreia é um conflito envolvendo medo, tá? Intestino. Quem pintou esse quadro errou a cor da barba. Boa, eu concordo também. Viu?
O Felipe, eu concordo plenamente. É que pintou numa outra fase, né? Numa outra fase. Desculpa a gente descontrair um pouco, é que o assunto é um pouco pesado, pessoal. Então, eu estou procurando descontrair um pouquinho para a gente também não ficar muito nessa vibe, tá legal? Bom, mas aí se você identificou que você tem uma deficiência renal, você já sabe a causa. A sua causa é o medo. Então, o que tem que acontecer para que você mude a sua percepção para entrar na coragem? Estudar, fazer alguma terapia, mudar o seu padrão cerebral, isso a reprogramação faz, a PNL faz. As constelações familiares cuidam disso aqui, tá? Então, se você... A própria reprogramação também, aqui nós temos uma abordagem. Mas você pode fazer constelação, você pode fazer acupuntura. A Érica colocou, pessoas morrendo de Covid e não tiveram contato com ninguém. Cara, olha que loucura isso, bicho. É a maior prova dessa fisiologia que eu expliquei para vocês. Tá bom? Olha que coisa louca, né, isso, né? Como faz sentido, certo? Então, voltando lá para as terapias. Se você puder trabalhar isso, ou seja, sozinho, só mudando sua percepção, mudando sua vibe, beleza, é para isso que servem os estudos, as lives. Caso contrário, pessoal, procure uma terapia. Mesmo que online agora, tá? Para te ensinar técnicas, tal, tudo. Nós temos excelentes fisioterapeutas, acupunturistas aqui. Posso indicar as pessoas que eu conheço o trabalho, né? Mais a fundo, tanto de reprogramadores, como acupunturistas, como pessoas que trabalham com a programação neurolinguística, que é a programação mental. Tem muita coisa para vocês aí. Mas, basicamente, o segredo para você sair disso é sair do medo. Você tem que sair do medo, você tem que se empoderar. Então pare de ver televisão, vá escutar música, por exemplo. O que te empodera? Eu adoro música, então vai ouvir mais música nessa fase. Eu adoro desenhar ou pintar quadro. Essa é a hora de você pintar quadro, de você fazer coisas que te empoderam, que te deixam fortes. E não ver televisão, porque televisão é uma coisa que te deixa fraco, porque te deixa com medo, entendeu? É assim que a gente funciona. Então vá fazer coisas que te empoderam. Vá tocar, vai escutar música, vai desenhar, vai fazer tricô, vai fazer alguma coisa que te empodera, porque isso vai te tornar forte. Isso começa a mudar o teu foco cerebral, né? A Fabiola Zanon cria novos hábitos, muito bem. A Fabiola Zanon nos ensinou que a gente não pode ficar muito tempo no mesmo sentimento. Isso é gravíssimo. Isso vai adoecer seu órgão. No caso, nós estamos falando do rim. Tá certo? Da insuficiência renal aguda, dessa perda renal por um edema, por um fechamento dos canais coletores, que nós aprendemos hoje. Isso é fase ativa, é enquanto você está no fervo, certo? Então, busque alternar os seus sentimentos, tá bom? Faltam 25 minutos para o Instagram me encerrar. Então, eu quero dar um beijo a vocês de coração. Espero que tenha sido proveitoso, uma excelente semana. Mudem o foco, estudem, se precisar, busquem ajudas e vamos